Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo, mais um dia aqui, retomando aqui nossas atividades no G365, tomando nossa atividade às 6h05 da manhã. Queria agradecer a sua presença, seja muito bem-vindo. Você que está chegando aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse conteúdo e também ativar aí o sininho de notificações. Hoje, mais um dia aqui, terça-feira, né? Olha, grande terça-feira para vocês, que vocês possam ter um dia abençoado, que esse dia pode ser realmente um dia cheio de novidades para você, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo e vamos buscar aqui, né, as dores do empreendedor. Falar um pouco sobre dores e o que que realmente nós devemos fazer com essa coisa que é essa dor que a gente sente e quais são as dores que nós, como empreendedor, temos e o que que nós temos que fazer com ela e de que forma que nós temos que transformar isso em resultado, né? E transformar também e entender que nós somos a solução das dores dos clientes. Nós não temos que focar na nossa dor e temos que resolvê-las de todas as formas para que a gente foque em resolver a dor do cliente. Beleza? Você que é empreendedor, seja muito bem-vindo. Espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma, que esse conteúdo possa te trazer um pouco de conhecimento e que possa resolver alguma coisa, que você realmente possa sair dessa dor que você está sentindo hoje na sua empresa, no seu negócio, tá? E você que vai começar um negócio, que ainda não tem seu próprio negócio, seu sonho é buscar um negócio, criar alguma coisa, de repente, é o momento de você prestar bastante atenção nessa aula e nesse conteúdo, para que você possa, de repente, não sentir essas dores, né? Tentar eliminar essas possibilidades. Porque nós, no mundo do empreendedorismo, na nossa vida de empreendedor, a gente sempre tem algumas lacunas e problemas que a gente precisa estudar, aprender e realmente não ter aquele tipo de problema. Vamos falar sobre algumas coisas hoje e estamos aqui para tentar trazer para vocês o melhor que a gente puder. Beleza? Primeiramente, vamos entender o que que é uma dor do empreendedor, né? Quais são as dores do empreendedor, né? Primeiro, falar para vocês o seguinte: os empreendedores enfrentam uma série de obstáculos, principalmente nesse país que a gente vive, que é um país que a nossa carga tributária é muito gigante. E nós temos que ter muita resiliência. Temos que ter muita resiliência para poder fazer com que o nosso negócio fique de pé. Temos que ser determinados, ter habilidades, e nós precisamos superar os problemas todos os dias. Um dos principais desafios é a incerteza e a falta de confiança no próprio negócio. Isso é um desafio muito gigante. Você tem que confiar no seu próprio negócio, primeiramente, e saber dos desafios que você tem pela frente. Temos muitos problemas, falta de recursos, falta de mão de obra, e às vezes, será que a gente está trabalhando no mercado correto? Né? Às vezes é aquele nicho que a gente quer realmente conseguir atender. Antes da gente começar a nossa jornada, a gente precisa realmente entender todo esse ambiente, toda essa ambiência, e o que a gente realmente quer para a nossa vida, para o nosso negócio. E quais são as dores que nós devemos ter ciência que elas podem estar no nosso caminho ou que ela já faz parte do nosso caminho? Quais são essas dores, né? Você quer saber se essas dores, sim ou não? Vamos lá? Quais são as dificuldades de um empreendedor? Vamos falar um pouco sobre isso. São exemplos, a falta de conhecimento, problemas de questões financeiras, inexperiência, tanto na área de gestão quanto na área comercial ou marketing, que hoje nós dependemos muito de um departamento de marketing muito bem elaborado, para que a gente possa vender o nosso produto. Principalmente que todo mundo hoje está indo para a internet, para o digital.
E hoje, quem não está no digital, ele está um pouco ofuscado no mercado. Existem ainda empresas que são realmente aí, empresas que já têm um produto que já tem notoriedade no mercado, uma marca já consolidada, ele consegue ainda sobreviver bem, mas mesmo assim ele investe muito no marketing. A ausência de recursos financeiros é um problema muito sério, mas tem companhias e empresas também que sobrevivem e trabalham numa metodologia de trabalhar com recursos do cliente. Às vezes ele tem um recurso ali só para realmente socorrer em alguma dificuldade ou problema. Agora, você sabe o que que você precisa de recurso para você ter uma empresa saudável? Como que você determina esse recurso mínimo, esse caixa que você deve ter, esse capital de giro? Você já parou para pensar nisso? Para você formar um capital de giro, para que você tenha uma empresa saudável e não tenha dificuldade, você precisa pensar em uns fatores muito importantes. Principalmente na questão de calcular esse valor que eu preciso ter de giro na minha empresa para que eu possa realmente tocar no meu negócio em frente. Se você é uma empresa que vende produto físico, você precisa de estoque. E se você precisa de estoque, esse estoque ele tem um custo fixo todo mês. Mesmo que se for um galpão onde você guarda o seu produto. Ali você tem um custo fixo daquele armazenamento. Ah, Nilton, mas o prédio é meu próprio. Eu construí um prédio antes de abrir meu negócio e tal. Mesmo assim, você tem um custo para manter aquele estoque. E você tem que levar isso em consideração. Já começa pelo custo de estoque. Ah, eu não sou empresa que vende produto, eu sou prestador de serviço. Tudo bem? Você também precisa de ter uma reserva. E qual que é a reserva saudável? É quando você tem no mínimo de 4 a 6 meses do seu custo fixo, que você tem uma previsão, ter essa previsibilidade de ter esse dinheiro em caixa. Vou dar um exemplo bem simples e rápido para você entender. Se você tem uma empresa onde o seu custo fixo com funcionário, vamos pegar uma empresa pequena que tenha 2 funcionários, tá? Que tenha 2 funcionários. Para que você calcule facilmente o seu custo fixo, você vai pegar o salário desse funcionário, o custo de CLT dele. Ah, Milton, qual que é o custo de CLT de um funcionário? Quantos por cento? Varia de 70 a 75% do mesmo valor do salário dele. Tem uns que passa até mais que isso, porque você tem que agregar vale transporte, vale refeição, os benefícios que você dá. E para você calcular o custo seu mensal, não é só o salário dele, é o INSS, FGTS, é, férias, 13º. Ah, mas férias e 13º, Milton, eu não pago, não é no final do ano? Sim, mas você tem que pegar e dissolver isso durante o ano. E como que eu faço isso? Eu dissolvo isso em 12 meses? Não, em 11, porque o 12º mês é o mês de pagamento. Por isso que é importante, quando você for calcular o seu custo fixo de funcionário, você realmente verificar o valor de funcionário, o valor que você paga mensal, o que que você vai pagar de encargos, o que que você vai pagar de previsibilidade de pagamento de férias e 13º, dividir isso por 11 e ter o valor ali mensal daquele custo. Ah, mas o ano tem 12 meses. Por que que eu tenho que desconsiderar dezembro? Um exemplo, tá? Começando, pensando janeiro até dezembro. Porque o mês de dezembro é o mês que você vai ter o custo mais alto. Um exemplo, onde você paga 13º, onde você já vai ter aquele custo que, além do salário, você tem o 13º salário, que é um custo a mais.
E no mês que você vai fazer o pagamento, você não está tendo a previsibilidade daquele mês. Por isso que é dividido por 11. Muita gente divide por 12, já começa errando aí, porque ele tem um déficit de em torno de 8% aí no cálculo que ele fizer. Olha o tanto que é importante você prestar atenção nos mínimos detalhes de previsibilidade. Porque quando você vai calcular uma previsão de gasto, você tem que levar todos os fatores em consideração. Isso é uma dor do empreendedor, isso é uma dor que nós temos latente, é saber fazer isso de forma bem feita, para que não comprometa o andamento da empresa. E temos que entender que se a gente não fizer previsões e curar essas dores, nós vamos chegar lá nessa data e não ter condição de resolver esse problema. Temos que ser bem inteligentes nesse momento. E qual que é o cálculo que você deve fazer também dos outros custos fixos que você tem? Você tem vários custos fixos. Se você paga aluguel, é um custo fixo. Se você limpeza do seu ambiente de trabalho, água, energia. Ah, mas água e energia tem mês que eu pago um valor, outro mês outro valor e tal, mas você tem que ter uma previsão média de custo de água e de energia para você colocar no seu custo fixo. Contabilidade, combustível para ir para o trabalho, tem coisas que é custo fixo. VLT, Vale Transportes, porque os seus funcionários precisam do transporte para ir para o trabalho. Quando você levantar todo esse custo fixo que você tem mensal, aí você vai pegar e vai fazer o quê? Multiplicar isso por 5 ou 6 vezes, e aquele é o caixa que você precisa. Um exemplo, se você tem um custo fixo de 3.500 a 5.000 reais por mês, o que que você precisa ter? Se é 5.000, você precisa de ter pelo menos 30.000 reais em caixa. Porque qualquer eventualidade, qualquer problema que a tua empresa tiver, você está saudável e consegue realmente atingir ali e bancar e cumprir com todas as suas obrigações mensais, pelo menos com colaboradores. Inclusive, o que que aconteceu em plena pandemia com várias empresas? Muitas empresas fecharam por falta desse planejamento, porque nós ficamos aí basicamente um ano sem ter condição de trabalhar de forma normal. Uns negócios fecharam até por 6 meses, de porta fechada totalmente. E como que eles puderam fazer com o cumprimento de suas obrigações mensais? Estamos sujeitos a um fato desse qualquer hora. É muito simples e muito fácil de acontecer. Imagina agora os empresários do nosso grande Rio Grande do Sul. Qual que é a dificuldade deles hoje? Que precisa de apoio e reconstrução. Depois de uma tragédia dessa. E já são mais de 30 dias e ainda não cessou. Imagina isso. E o que é essas dores, Newton, do empreendedorismo? Elas são latentes, elas estão presentes todos os dias. No empreendedorismo, principalmente nas startups, nas empresas novas que estão começando a nascer agora, utilizamos a palavra dor para identificar um problema que necessita de solução. E não só do mercado, que a gente sempre fala que qual que é a dor do mercado, qual que é a dor do seu cliente, que é aquela dor que você vai resolver, que é o seu produto que resolve aquela dor, que você tem o remédio para aquilo. Mas o seu remédio, qual que é? Porque nós, como empreendedores, temos dores também. Porque em algum momento nós somos cliente, e qual que é a dor que temos que precisa ser resolvida? Infelizmente, no nosso grande verde e amarelo,
Nós não temos profissionais à altura em alguns quesitos e âmbitos. Não são tantos bons para resolver o problema de todo mundo. Na área de contabilidade, temos contadores ótimos, excelentes, e temos os péssimos e ruins que não levam em consideração e não estão preocupando com a situação da empresa. Eles pensam apenas em receber a pequena mensalidade deles. Aqueles, às vezes, que cobram baratinho, é o que mais faz isso. Não preocupa com o que está acontecendo com o teu negócio. Preocupa em receber aquela mensalidade para cumprir o pagamento mensal que ele necessita. Isso acontece demais, muito, muito, muito. É o que mais acontece. É o que mais acontece no negócio. É quando a gente realmente está ali, pensando que o negócio está andando maravilhosamente bem e vendemos o almoço para pagar a janta. Trabalhamos cada dia pensando nas contas que temos que pagar no final do mês, porque não temos caixa, não temos reserva. Por isso que a reserva é muito importante. Isso é uma das principais dores que nós, empreendedores, temos instalada nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas empresas. E além dessa dor, que é da reserva, desse custo fixo, que é apenas uma que eu falei até o momento, vamos citar outras 6 que nós precisamos estar atentos. Nós, como empreendedor, temos que estar sempre atento a isso, a esses 6 fatores que é muito importante. Conhecer bem o seu setor de trabalho, de atividade. Qual que é o seu setor? Qual que é o nicho que você está trabalhando? Qual que é a atividade principal da sua empresa? Entender dos problemas para fazermos uma administração correta. Você é apto para administrar o seu negócio? Se não, contrate alguém, busque alguém que tenha habilidade para esse fim, para essa atividade. A maioria dos negócios pequenos acha que ele é o dono, ele tem que fazer tudo. Ele tem que ser o prestador de serviço, ele tem que ser o administrador, o marketing, ele tem que fazer tudo. E no terceiro ponto dessas 6 dores, nós temos que entender que devemos fazer um plano de negócio. Porque isso é uma dor. Se você não faz, e a maioria, 90% dos negócios, não tem um plano de negócio. Vai começar o negócio, nem planeja, nem pensa, nem faz análise de mercado, nem faz o levantamento do que ele precisa. Ah, vou abrir um negócio e vai em frente. E os colaboradores que você precisa? As pessoas, a mão de obra. Já pensou, já parou para pensar? Qual tipo de profissional você necessita no seu negócio? Qual tipo de profissional você precisa que tenha ali para resolver o problema do seu cliente, para ser o atendente, para atender o cliente da melhor forma possível? Que tipo de qualificação ele precisa ter? Que tipo de habilidade ele precisa ter? Você tem que entender isso também. E pensando em tudo isso, você já levantando o seu custo, fazendo esse levantamento, quais são os controles financeiros que você deve fazer? Porque você precisa ter um controle financeiro eficiente para que aquilo possa realmente trazer sustentabilidade para o teu negócio. E nada mais, nada menos, departamento comercial. O coração, o sangue, o pulsante daquela empresa. Que o que pulsa numa empresa, que é o que jorra receita para todos os lados, para que aquilo possa ser cumprido, é o departamento comercial e marketing. E como está o seu planejamento, o seu comercial e marketing?
Qual que é a habilidade do seu departamento comercial? Qual que é a habilidade do seu departamento de marketing para poder fazer com que aquele produto seja evidenciado e seja desejado pelo cliente? Já parou para repensar? Já parou para refletir sobre isso? Que hoje a empresa pode ter tudo. Você pode ter dinheiro, pode ter sede, pode ter negócio, pode ter empresa mais organizada que você imaginar. Mas se você não tiver um comercial, essa empresa está fadada a morrer menos do que metade do prazo que você tem o recurso para ela sobreviver. Porque empresa nenhuma sobrevive sem vendas, de forma alguma. E quais são as principais dificuldades, Newton, que nós temos? Você, como empreendedor, vou falar aqui. Uma lista dos principais desafios do empreendedor brasileiro. Primeiramente, nós trazemos uma alta carga tributária nas costas. Muito. A nossa carga tributária é a maior carga tributária mundial, basicamente. Estamos aí entre as maiores. E isso não é fácil, você carregar esse peso nas costas, porque você tem que repassar isso para o seu cliente. Outro problema muito sério é a burocracia. Tudo que vamos fazer hoje em dia tem uma burocracia imensa. Até para abrir um próprio negócio, um CNPJ, você leva 30 dias aí no mínimo, ou mais, aonde que em alguns países você faz isso em 24 horas. O maior desafio, o maior problema hoje do mercado, principalmente dos pequenos, é a obtenção de crédito. O pequeno negócio hoje não tem aquele apoio que precisava ter do governo, de ter o crédito para poder fazer com que o seu negócio possa se alavancar. E um desafio muito grande é permanecer no mercado. Como é difícil permanecer nesse mercado, que é um mercado cheio de tubarões, cheio de problemas, onde no nosso país 60%, 70%, entre 60% e 70% das nossas empresas que sustentam esse grande verde e amarelo são a micro e pequena empresa. O governo viu tanto isso que há algum tempo criou o microempreendedor individual, o MEI, para pegar uma fatia desse pessoal também. Legalizar esse pessoal que trabalha, só ele só, aquele encanador, aquele pedreiro, aquela pessoa que trabalha ali com sua mão de obra, exclusivamente só sua mão de obra, nem colaborador tem, o governo também quer a parte dele. E não é simples, não é fácil. Aí o cara vai cobrar um pouquinho a mais para fazer um serviço. Primeira coisa que o cliente fala é que o seu serviço é muito caro. Não faz análise de toda a estrutura e todas as despesas que você tem para executar aquele tipo de trabalho. Uma coisa que nós temos que buscar, inovação. É muita dificuldade hoje dos pequenos buscar a inovação, buscar o marketing, buscar as vendas de forma bem concisa para que seu negócio possa crescer. Ter uma boa gestão financeira, uma dificuldade muito grande é fazer gestão de pessoas. Como é complicado fazer gestão de pessoas. Onde nós não temos mão de obra qualificada, então fazer a gestão desse pessoal é mais difícil ainda. E não temos lugares aonde possam fazer a captação e a capacitação de profissionais para que possa atender o mercado de forma boa. Hoje, nós temos um déficit muito grande de profissionais em todos os setores. Como é complicado você achar um profissional para trabalhar na tua empresa. E os profissionais que tem, alguns se tornam muito caros para aquele negócio. E nós temos um problema muito sério que nós não criamos mão de obra. A gente fica preocupado em aquele profissional que a gente treinar ir para o outro negócio e para ganhar um salário maior que
aquela concorrência desleal, né? Buscando o melhor profissional do concorrente e trazendo para a tua empresa. E nisso, os empreendedores vão ficando com medo e também com um grande anseio de criar mão de obra e não ter coragem de criar, com medo daquele profissional ir embora. Não tenha medo. Se aquele vai, outros virão, mas não deixe de ensinar, de criar mão de obra. Porque quanto mais mão de obra qualificada tiver no mercado, mais barato será a sua mão de obra, a oferta será maior. Aí sim você vai poder ter uma qualidade melhor de trabalho. Mas, Nilton, como identificar, como que eu faço para identificar as dores da minha empresa? O que eu faço? Eu já tenho meu negócio há 2, 3, 4, 5 anos e com as mesmas dores há vários anos. O que que eu faço para identificar? O que que eu tenho que fazer? Vou citar aqui alguns passos, de 5 a 6 passos aqui, para você identificar. Identifique seu público-alvo. Comece procurando entender melhor o seu público. Primeira coisa que você tem que avaliar na sua empresa, eu estou atendendo o público certo? Faz um estudo, identifique seu público. Segundo, faça uma pesquisa de clientes. Faça uma pesquisa com seus clientes, os que já você atendeu, para que eles possam responder com sinceridade o que que ele achou do seu serviço. De que forma que foi que meu pessoal te atendeu? Foi bom? Você está satisfeito? Faça uma pesquisa com o cliente. Fique de olho, analise a concorrência. Olhe o que o seu concorrente está fazendo. Pelo menos para observar e fazer melhor. Isso é fundamental. Entenda como a sua empresa gera valor. Qual que é o valor que a tua empresa gera? O que que ela oferece? Qual que é a geração de valor do teu negócio? Que solução ela tem e quais as dores ela resolve do cliente? Tem que saber. Enxergue seu produto como uma solução. Não enxergue seu produto como apenas um produto de prateleira. O que que esse produto resolve para as pessoas? O que que esse produto traz de benefício para as pessoas? Então, entenda isso. Qual que é a solução que ele traz? O que que ele resolve? Importante. E outra coisa que você tem que fazer, que é fundamental, é se colocar no lugar do cliente. Porque se você vai entender seu negócio só na hora que você se colocar no lugar do seu cliente. Aí sim você vai entender o seu negócio. Aí você vai ter condição realmente de tocar o seu negócio e saber o caminho que tomar. E com isso, eu vou te dar aqui 4 pilares para que você possa realmente caminhar e ter sucesso e resolver o problema da tua empresa. Pelo menos 4 pilares eu vou te mostrar. Porque o empreendedorismo é composto de 4 pilares, sendo esses a visão, a resiliência, a criatividade e a determinação. Ah, Nilton, por que esses 4? Visão, resiliência, criatividade e determinação. Porque visão é um primordial para você. Você tem que ter visão do seu negócio, você tem que ter a visão de onde você quer chegar com aquele negócio. Qual que é a sua visão futura para o seu negócio? Até quando você quer que esse negócio seja a solução dos problemas? Qual a vida útil você quer para a sua empresa? Seja resiliente. Não desista facilmente. Qualquer problema que acontecer, qualquer dor que tiver, procure o remédio para aquela dor e para aquele problema. Seja resiliente e não desista, porque aí sim você vai conseguir fazer aquele tão sonhado acerto de rota, ajuste de rota. Não voltar atrás, e sim ajustar.
Tenha criatividade. É importantíssimo. Ah, eu não sou criativo, nós não temos tanta criatividade. Cara, procure alguém no mercado que seja criativo e coloque no seu time. Não tenha medo, porque também, na maioria das vezes, quando a gente traz alguém que é muito inteligente e é criativo e vem para o nosso negócio, a tendência dele é crescer e se tornar um concorrente. Mas aprenda com ele o que ele trazer de bom para a tua empresa, porque o momento que ele virar seu concorrente, você vai tê-lo como parceiro, não concorrente. Não tenha medo de criar novas empresas dentro da tua empresa. Tenha orgulho disso. Porque se alguém aprendeu com você ou melhorou tua empresa e viu que poderia ter potencial de abrir o próprio negócio, é porque ali ele sentiu que aquele negócio também é um negócio bom. E por isso que você tem que ter determinação. Determinação e foco para que você possa desenvolver e fazer com que o seu negócio cresça cada vez mais. E se for preciso fazer dívidas para isso, faça, mas faça dívida de alavancagem. Anilton, o que é dívida de alavancagem? É dívida para que você possa fazer o seu negócio crescer. Arrumar um empréstimo, alguma coisa para alavancar o seu negócio, não para pagar dívidas que você já conquistou, adquiriu ao longo do tempo. Não adianta você pegar e falar assim, ó, estou endividado, eu vou arrumar um dinheiro emprestado para pagar essas dívidas e começar meu negócio de novo. Não. Negocie essas dívidas, converse com cada credor e vá para o mercado trabalhar e buscar dinheiro e resultado para pagar essas dívidas, a sua lucratividade. Não faça empréstimo para pagar dívida, isso não resolve. O único caso que você pode fazer um empréstimo com juros mais baixos para pagar dívida é de cartão de crédito, porque o juro é altíssimo. Aí você não deve permanecer com essa dívida de cartão de crédito. Você tem que procurar um juro mais baixo e pegar um empréstimo desse juro mais baixo, com parcela mais alongadas e pagar essa dívida de cartão, porque ela vai te consumir sem você realmente perceber. Porque é muito árduo você ficar endividado e não ter como nem comprar produtos da tua empresa, do seu negócio. E depois da gente falar sobre a empresa, sobre tudo isso, nós temos que falar um pouco sobre o cliente também, porque o cliente é o nosso maior bem. Como que a gente devemos identificar o nosso cliente, identificar as dores do nosso cliente e saber se o nosso produto resolve aquela dor ou se é apenas um mito. Porque não adianta você não identificar o seu cliente e ver e identificar se o seu produto está resolvendo a dor dele ou não. Que dor esse produto seu resolve, a sua prestação de serviço resolve para os seus clientes? Já parou para pensar? Já parou para analisar? A dor do cliente é um problema da tua persona. Como identificar a tua persona? Faça a identificação do seu cliente. O tipo, o perfil do cliente que você quer realmente atender. Ela é específica para cada tipo de negócio. E o cliente é específico para cada tipo de negócio. As dores deles representam as principais dúvidas e anseios e expectativas do consumidor. Sabendo disso, o que você vai fazer? Sabendo disso, você tem que montar uma estratégia para que você identifique as dores do cliente e você seja a solução do problema deles. E para isso acontecer, você tem que ter uma boa equipe de pesquisa e também um bom departamento de marketing para poder mostrar para esse cliente na cara dele, olha, estou aqui, meu produto é a solução do teu problema. Você consegue identificar essas estratégias através de ação e de uma linguagem mais assertiva para atender o interesse da sua empresa e da sua persona e atender o interesse do seu cliente. Citar alguns exemplos aqui
de quais são as dores do consumidor hoje no mercado, como identificar a dor de um consumidor, aí você vai olhar para o seu produto e vai fazer algumas perguntas para ele. Por que o meu serviço ou produto é importante para o meu cliente? Primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo e para o seu produto. Por que que o meu produto ou serviço é importante para o meu cliente? Qual que é a importância desse produto? Primeiro fator é esse. Analise o seu produto ou serviço e fale outra coisa. Pergunte para você mesmo. Quais os problemas do meu cliente que eu ajudo a resolver? Quais são os problemas que eu ajudo a resolver? Tenha isso pautado no seu discurso ou pautado e rotulado no seu produto, para que você saiba que aquilo resolve aquele problema. Igual um medicamento, não tem a bula lá, não tem na prescrição lá, esse remédio é para dor de cabeça e resolve o problema tal, efeitos colaterais, esse. Não tem? Você tem que ter a ciência. Se você tem um prestador de serviço de mão de obra, por exemplo, você tem que saber a bula do seu produto aí, mentalmente na sua cabeça. Porque na hora que o seu cliente perguntar ou que alguém perguntar sobre o seu negócio, você sabe responder, sabe mostrar para aquelas pessoas a solução que você traz para o mercado. Por que o meu cliente precisa dessa solução? Você já parou para pensar? Por que que o seu cliente precisa do que você está ensinando, do que você está mostrando, do que você está vendendo, do produto que você está oferecendo, da mão de obra que você está oferecendo? Por que que o cliente precisa daquilo? Você sabe? Qual que é a solução que você está oferecendo para ele? Qual o prazo do meu cliente? Qual o prazo que ele tem para que eu solucione o problema dele? Qual que é o prazo? Você tem que entender também. Porque, às vezes, tem problemas que têm que ser resolvidos rápido. E tem alguns problemas que precisam ser resolvidos com um prazo determinado, mas com excelência. Porque se você faz rápido, você, às vezes, não faz com eficiência. E tem alguns produtos e serviços que a gente tem que fazer, que nós temos que fazer com excelência. Isso é fundamental você entender. Porque senão seu produto fica um produto paliativo. Aquele produto que não resolve, que só mascara ali e fala, mostra que resolveu e não resolveu. Aí passa 2, 3 dias e aquele problema aparece de novo, aí a frase negativa vem. Cara, não compra esse produto, não. Nossa, pensei que resolveu, na hora parecia que estava tudo bem, mas passou 2 dias, 3 dias, já estava com um problema novamente. Tive que gastar em dobro. Olha só. Paguei barato, mas não resolveu. Não seja a pessoa que vende por preço, vende por qualidade. Isso é fundamental. Porque só assim você vai entender e vai saber resolver o problema do seu cliente. Porque nós, como empreendedores, temos que entender que nós não temos que resolver só as nossas dores internas. Após de resolvê-las, nós temos que entender que a nossa função é resolver a dor do cliente, é resolver os problemas do cliente, é ser a solução e não ser o problema. E quando nós somos solução, a possibilidade da gente permanecer no mercado é muito maior. A possibilidade da gente estar no mercado e atender mais clientes e mais e crescer, muito maior. Então, seja eficaz, seja eficiente. Acredite em você, primeiramente. Acredite no seu negócio. Busque se qualificar. Busque resolver as dores do teu negócio, primeiramente, para depois você resolver o problema do seu cliente. Porque aí você vai ter um negócio saudável e vai conseguir realmente ser a solução de muita gente. Tá aqui a dica de hoje. Muito obrigado por estar aqui até agora com a gente. E o que falei para você hoje, que
essa live possa trazer, nem que seja uma frase que seja a solução no seu negócio, já estaremos aí muito felizes em poder estar compartilhando isso com você. Um beijo no coração, você tenha um excepcional dia, que você possa realmente ter sucesso no seu negócio cada dia mais e crescer. Um abraço e até amanhã.